Boa noite. Para aqueles que vão insistir, chegar, porque demorou muito tempo, Então vamos ficar de pé um pouquinho? O que vocês acham? Passaram bem a semana? Como é que foi a aula passada que eu não estava aqui? Alguém pode me explicar? Foi boa? Eu quero saber depois se alguém vai dar uma aula para mim, hein? Pode ser? Vocês aprenderam tudo? Eu faltei na aula, então vocês estão convocados aí, tá bom? Beleza. Vamos começar? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A gente está vivendo o momento da Semana Santa logo, logo. A semana que vem é a Semana Santa, é a semana mais importante do católico. Então eu queria convidar vocês a fechar os olhos nesse momento e se entregar hoje, e a partir de hoje, pelo menos até a Páscoa, se entregar de corpo e de alma naquilo que a igreja ricamente vai oferecer para vocês, grandemente vai oferecer. Então feche um pouco os olhos, imaginem que Jesus está hoje aqui, no meio de nós, e Ele caminha por esses corredores, entre as cadeiras, entre cada um de vocês. Imagina essa cena de Jesus passeando e com aquele olhar de carinho, aquele olhar de amor, Ele olha com ternura para você. Não é para o geral, mas é para você. E você agora tem a condição de se entregar a sua vida, o seu coração, a sua atenção, o seu raciocínio, entregar as suas dores, os seus sofrimentos. Vai entregando também as suas preocupações. Entrega aquilo que vocês têm dentro dos corações e que possa tirar o foco de Jesus nesse momento. Imagine Jesus aqui no meio de nós, caminhando. Imagina Nossa Senhora junto dele nesse momento. E ela, como nas bodas de Caná, ela apontando para o seu filho, apontando para Jesus e dizendo para você: faça tudo o que ele lhe disser. É isso. Hoje nós vamos nos entregar aqui de corpo e de alma durante essa hora e meia para Jesus. Em nome pelas mãos de Nossa Senhora, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Boa noite. Então, a aula passada que a Vivian e o Gui deram, falaram sobre a Santa Missa, foi maravilhosa, né, gente? Vocês aprenderam alguma coisa? Muita coisa, né? Muita coisa, a gente aprende muita coisa. Nós vimos que a Santa Missa é um sacrifício, né? Ela não é um culto, né? Ela não é uma reunião de pessoas só para rezar. É a atualização do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é muito importante, é o centro da nossa vida. E agora a gente vai falar sobre a Semana Santa, porque o convite da pastoral para vocês é que vocês participem bem da Semana Santa. Só que a gente tem essa missão de explicar para vocês. Vocês têm que entender um pouquinho o que vai acontecer cada dia, o que é, os gestos litúrgicos, o porquê, para que a gente possa mergulhar nesses mistérios. Depois que a gente sabe, pelo menos um pouquinho que seja, a gente vive muito melhor, a gente participa muito melhor. A gente não quer que vocês assistam a missa, não é isso.
televisão em casa, vocês assistem qualquer coisa, eu quero que vocês participem, porque como a gente viu na semana passada, que a missa é o sacrifício, é a atualização do único e perpétuo sacrifício de Jesus Cristo. Essa semana a gente quer que vocês vivam isso, vivam esse sacrifício de Jesus, em forma diferente que a gente quer dar para vocês. Okay? Eu vou falar para vocês uma coisa, gente. Essa acho que é a 20ª quaresma que eu participo consciente e buscando mesmo, né? 21ª. E no início da quaresma, eu fiz na minha oração, eu falei, Senhor, eu quero viver uma quaresma diferente esse ano, que não seja igual às outras. E Deus está me dando, sabe, respostas, e já está sendo diferente para mim. Então, assim, vocês fazem parte também disso, né? Estar aqui com vocês, rezar e estudar para preparar esses encontros para vocês, está fazendo toda a diferença na minha quaresma esse ano. Então, que todos nós tenhamos uma abertura de coração para essa Semana Santa que já está aí, né? É muita emoção, muita coisa linda vai acontecer. E não importa se a tua quaresma não foi boa, mas a Semana Santa vai, não é verdade? A Semana Santa vai. A minha quaresma não foi que nem a da Débora, mas a minha Semana Santa vai, não é verdade? Então, gente, recapitulando, né, que é assim que a gente começa sempre os encontros, a gente tem a simbologia dos 40, o número 40 nas Sagradas Escrituras é um número importante, especial. Então, são 40 dias que Jesus ficou no deserto, 40 anos que o povo hebreu ficou no deserto depois de serem libertos do Egito, né? 40 dias também que o profeta Elias jejua. Então a gente tem toda uma simbologia por trás. E ele significa o que, o 40? Uma totalidade, uma geração, uma vida, né? Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, que eu estou no deserto, né? A nossa vida às vezes é um deserto, né? Então a gente precisa, assim, olhar além. Às vezes eu estou no deserto e não tem nada bom acontecendo na minha vida, mas não quer dizer que Deus não esteja comigo. Então, a gente tem aqui os pilares: jejum, oração e caridade. E isso que a gente viveu, jejum, oração e caridade, que a gente viveu na quaresma, nós somos convidados a intensificar agora na Semana Santa, a viver de uma forma mais profunda, tá? Então é esse o convite. Nós vamos explicar aqui todos os dias, tá? A partir de segunda-feira, mas na verdade esse ano a gente teve uma alteração no nosso cronograma. Então, o que geralmente, o ofício das trevas que a gente celebrava na segunda, vai ser amanhã. Então, a gente vai começar com a Semana Santa na sexta. E enquanto a gente vai explicando, a gente vai contar algumas passagens bíblicas, contar algumas histórias. Eu queria que vocês prestassem atenção nas pessoas, nas personagens, as pessoas que estão perto de Jesus. Nós vamos falar aqui de João, nós vamos falar de Maria Madalena, nós vamos falar de Pedro, nós vamos falar de Simão Cirineu. Prestem atenção em cada personagem, que no final da partilha a gente vai ter que pensar algumas coisas, algumas características desses personagens, tá? Então, vamos abrir o nosso coração. Como nós dissemos, na sexta-feira a gente vai começar com o ofício de trevas. O ofício de trevas, ele é herdado pela nossa tradição. Os monges já rezavam lá nos monastérios, na liturgia das horas que eles rezam, e aí a gente herdou para a nossa Semana Santa. O que acontece nessa celebração? A igreja está toda no escuro, existem 7 velas no altar, e 7 salmos penitenciais, com temas de penitência, que tem tudo a ver com essa época. Os salmistas, eles estão todos vestidos de preto. É uma simbologia muito forte, é uma liturgia muito forte, porque a gente vê, a gente entra nesse clima de silêncio, de penitência. O que acontece? Cada salmo que é proclamado ou cantado apaga uma vela.
Aí vem o próximo salmo, apaga outra vela. E assim vai até apagar e fica só uma vela acesa. Cada vela que vai sendo apagada, o simbolismo disso é o quê? Os apóstolos indo embora, os amigos de Jesus o abandonando, os apóstolos fugindo, negando, e o abandono de Jesus, a solidão de Jesus. Então esse é o simbolismo. Só que o que acontece? A última vela não é apagada, ela fica acesa e ela é escondida. Ela é escondida atrás do altar ou em algum lugar. Vocês imaginam o porquê, o motivo de que essa última vela que representa Jesus não é apagada? Exatamente. Porque mesmo Jesus sendo morto, depois ele ressuscita. Então a luz de Cristo foi escondida, né, por uns dias. Esse é o simbolismo. E como é que vai rolar aqui o ofício de trevas aqui na Perpétua? Vai ser amanhã após a missa das 19h30, amém? Todos estão convidados. Agora a gente tem, no domingo, a gente vai ter o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. Então, a quaresma, os 40 dias que a gente contar no calendário, vão terminar no sábado, e Semana Santa ainda né, então é 40 mais a Semana Santa, tá bom? Tudo que a gente viveu na quaresma, por exemplo, eu fiz um jejum de, sei lá, não tomar café, por exemplo. Não quer dizer que agora, no domingo de Páscoa, vamos para o Starbucks, entendeu? Não, a gente vai esperar só mais um pouquinho e vai intensificar nessa última semana, tá bom? Nosso jejum. Fala um pouquinho sobre o domingo de Ramos. Então, no domingo de Ramos, alguém já leu aqui o evangelho desse tema? Alguém? Não? Então, no Evangelho de Jesus, segundo acho que os três, não sei qual deles agora, não tenho na cabeça qual, mas no Evangelho de Jesus, na semana anterior à sua paixão, ele sobe num jumentinho, ele pede para os apóstolos irem até um determinado lugar e pegar um jumentinho que nunca havia sido montado antes. E aí eles levam para Jesus. Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém montado nesse jumentinho. E aí as pessoas com palmas nas mãos e lançando as suas roupas, as suas vestes no chão para que Jesus pudesse passar, eles começam a gritar: Hosana, Hosana ao filho de Davi, né? Então é isso que a gente vai viver nesse domingo. A partir das 9 horas, né, vai ter a procissão, 9 horas da manhã, vai ter uma procissão que vai sair um pouquinho, uns 2 quarteirões das irmãs, né, dominicanas. A gente vai se encontrar lá, vamos levar os nossos ramos. Quem não tiver ramo, não tem problema, pega aqui também. E vocês vão participar desse grande momento. Vocês vão participar desse grande momento. É na Avenida Mascote 888. Tá difícil de lembrar, né? Então, mas vocês vão ver, vai ter bastante gente na rua. É muito lindo, é muito lindo. Todo mundo recebeu, quem não recebeu vai receber. A gente vai colocar no grupo novamente, que a Karina já pôs. Naquela época, que entrava nas cidades em cima de um jumentinho apenas os reis, né? Então Jesus ele usa disso para que ele possa entrar, para que o povo possa ver que ele era rei mesmo. E aí com as palmas, né, nas mãos. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nessa foto aqui, ó. Mas esse homem está sempre em evidência. Olha lá. Ó, aqui tem várias fotos, a gente vai trazer várias fotos da Semana Santa do ano passado. Então, esse ano vocês têm que participar para sair na foto para a gente projetar o ano que vem, amém? Então, aqui, ó, domingo de Ramos na Perpétua. O que vai acontecer? Vai ser domingo dia 2.
Excepcionalmente, não vai ter a missa das 7h30. 9h da manhã vai ter a procissão, saindo lá das irmãs, Avenida Mascote, número... vamos ter também a missa do meio-dia e das 19h, só que aí não tem a procissão. Vocês sabem por que os católicos fazem procissão? Vocês sabem o que é procissão? É tipo sair na rua com as palmas nas mãos, cantando, andando, rezando. Vocês sabem por que é importante a procissão para a nossa igreja? Por que a igreja fomenta isso? Exatamente, está escrito aqui, de tão boazinha que eu sou, né? Gente, a procissão é um testemunho público da nossa fé. É muito importante, porque às vezes a gente fica só dentro da igreja, do templo, né? E é importante a gente manifestar. A gente tem um testemunho de uma família que começou a vir aqui na igreja, porque a menininha olhou pela janela, a procissão passando, cantando. Aí ela falou: mãe, olha que bonito, eu quero ir lá. E eles nem eram católicos, nada. Aí eles desceram na curiosidade, começaram a vir. Assim, foi maravilhosa a transformação, né? A Gil, o Léo e as meninas. Hoje as meninas servem o altar todos os dias, os pais são ministros, enfim, é uma bênção. Então a procissão também tem os seus frutos, é muito importante. Essa missa, ela é marcada por 2 momentos. Ela tem 2 evangelhos nessa missa dos ramos. O primeiro evangelho vai acontecer, o padre vai ler na rua, que é o evangelho do domingo de Ramos mesmo. Depois que ele termina de proclamar esse evangelho, a gente vem cantando Hosana. É muito lindo, é muito legal, vale a pena participar. Só que quando a gente chega dentro da igreja, já é o evangelho da paixão de Cristo. Então, realmente, assim, a gente vive 2 momentos. Vive um momento de muita alegria, de muito louvor, e depois vive um momento de dor, né? Meditando ali o evangelho da sexta-feira. Na segunda-feira, a gente tem o evangelho de... Vocês conhecem essa passagem? Alguém já viu? Quem é essa moça? Ela é Maria Madalena. Ela está aos pés de Jesus. Ela quase, muito perto mesmo da paixão do Senhor. Ela traz perfumes e ela traz azeites muito caros, muito finos ali da época. E ela banha os pés do Senhor e com as suas lágrimas ela unge o Senhor, ela lava os pés do Senhor e enxuga com os seus cabelos. É um ato de muita piedade, é um ato que ela está realmente derramando a vida dela aos pés de Jesus. Então, assim, prestem atenção, aqui já é uma personagem, né, Maria Madalena. Que coisa linda que ela fez. Judas, nesse evangelho, relata que Judas vira e critica ela, fala assim: nossa, ela gastou dinheiro com perfume, com azeite para fazer isso aos pés de Jesus. A gente poderia vender e doar esse dinheiro aos pobres, né? Judas critica ela e Jesus fala: não, Judas, não pense assim, porque ela já está me embalsamando, ela já está preparando o meu sepultamento. Por quê? Foi como se fosse uma antecipação, do embalsamento de Jesus, né? Quando as pessoas morriam, elas eram realmente preparadas, o corpo era embalsamado com perfumes e a pessoa era sepultada. Jesus, quando que ele morre? Que dia da semana? Uma sexta-feira. Como é que, o Ivan vai explicar como é que eles contam o dia? Porque eu quero que explique a parte do Shabat, porque já é o sábado, quando Jesus... Só pegando o gancho aqui, então, Maria Madalena, ela vai preparar Jesus, o embalsamento de Jesus, né? E isso, por quê? Porque Jesus não teve isso na morte dele, propriamente dita. Não deu
tempo. No meu tempo, ele tinha que, as pessoas tinham que colocar ele direto no sepulcro, sem essa preparação, porque já era sábado, né? Já era véspera de sábado, e o sábado eles não podiam fazer trabalho, não podiam fazer nada. Então, essa daqui já é a antecipação daquilo que não ia acontecer no momento, né? Mas ele não morreu na sexta? Por que Ele morre na sexta, né? Ele morre na sexta. A gente falou há 2 semanas atrás que ele descansou no sábado e ele ressuscita no domingo. Então, quando a gente fala, pô, mas como é que funciona? Ele morre na sexta, sábado, domingo são 2 dias, né? Como é que ele fala que é o terceiro dia? Então, o primeiro dia a gente conta que é a sexta, o segundo dia é o sábado e o terceiro dia é o domingo. Então, no terceiro dia ele ressuscita, ok? E como é que eles contavam, né? Quando o sol já estava se pondo, quando já era tarde, por exemplo, então a tarde da sexta, ao cair da tarde da sexta, já era considerado sábado para o judeu. Então, Jesus falece às 3 horas da tarde na sexta, e eles retiram às pressas o corpo de Jesus e colocam no sepulcro. Então não dá tempo de embalsamar ele, porque já era considerado sábado, e no sábado o judeu não podia fazer nada. A lei judaica falava que eles não podiam fazer trabalhos manuais. O que vai rolar aqui na segunda, aqui na Perpétua? A gente vai ter 6 horas da manhã uma missa de penitência. Ai, mas 6 horas da manhã é cedo, né? É missa de penitência, né? Pode vir até em jejum, né? E 19h30, missa por cura e libertação. Na terça-feira, a gente tem um evangelho um pouco mais longo, e aí tem vários personagens nesse evangelho, mas eu queria destacar essa figura aqui, desse apóstolo, que na última ceia ele debruça sobre o peito de Jesus. Ele reclina sobre o peito de Jesus. Alguém sabe quem é esse apóstolo? João. Chama o bispo. São João. São João, ele tem essa intimidade com o Senhor. A palavra de Deus fala que João é um discípulo amado. E João, ele escuta verdadeiramente o que Deus está falando, o que Jesus está falando, né? Ele se deixa descansar no colo de Jesus, no peito de Jesus. E ali na sexta-feira, no dia seguinte, quando estava o bicho pegando, Jesus já preso, sendo, apanhando e tudo mais, todo mundo foge, mas tem um apóstolo que fica, um apóstolo que presencia tudo e fica aos pés da cruz, e é exatamente São João. Então a gente fala que ele teve essa força, né? Porque ele soube ouvir, ele soube reclinar no peito de Jesus, né? A gente sabe reclinar no peito de Jesus, a gente sabe descansar no peito de Jesus. Então é isso que a gente vamos refletir, né? E o que rola na terça-feira aqui na nossa paróquia? A procissão do encontro. Essa foto também é do ano passado. O que acontece? Os homens se reúnem num lugar e as mulheres em outro lugar da Avenida Mascote. E aí os homens levam a imagem do Senhor dos Passos e as mulheres levam a imagem de Nossa Senhora das Dores. E a gente vai rezando, vai cantando, vai com velas. É linda essa procissão. É de arrepiar, não é, Bruno? Verdade. É maravilhosa. E aí a gente se encontra na frente da igreja. E isso aqui é o momento da Via Sacra em que realmente acontece isso. Quando a gente lê a Via Sacra ou medita a Via Sacra, Jesus está carregando a cruz e em dado momento Nossa Senhora aparece e eles se encontram. Então é esse momento que a gente medita. É muito, muito rico. Então a gente vai ter o que nesse dia? 6 horas da manhã, missa da penitência, de novo. E 19h30 tem a procissão. Os homens, eles vão sair do centro de evangelização. Ele fica na Avenida Mascote,
15h35. Não se preocupem, vocês vão receber, tá? É quase na Palacete das Águias. E as mulheres saem novamente da casa das irmãs dominicanas, da mascote 888. Tá bom? Que aí vai dar tempo certinho da gente se encontrar na porta. Na quarta-feira, o Evangelho nos relata a traição de Judas. Na última ceia, quando Jesus está com os seus apóstolos, ele institui a Eucaristia, ele fala: tomai e comei, este é meu pão, tomai e bebei, este é meu corpo, tomai e bebei, este é meu sangue. E em dado momento ele fala: um de vós há de me trair. Jesus sabia que seria traído. E quando a dor da traição, ela é uma dor muito grande, porque justamente ela vem de uma pessoa que a gente ama. Então Jesus foi traído por seu amigo, por um apóstolo, um irmão dele que andou durante 3 anos com ele, que viu tantos milagres, que ouviu tantas palavras, e Judas o traiu. Então Judas é mais uma personagem que a gente precisa meditar, né? Será que eu fui Judas alguma vez na minha vida? Será que eu já traí o Senhor alguma vez na minha vida? Será que hoje eu estou traindo o Senhor? Né? Ainda por o Judas se vendeu por um preço tão baixo e claro, Jesus é impagável, não tinha valor, dinheiro nenhum no mundo. Mas depois ele foi tomado pelo remorso. Vocês sabem o que acontece com Judas? Depois? Ele se enforca. Ele tenta depois voltar atrás, ele tenta devolver o dinheiro que ele ganhou das autoridades judaicas. Ele tenta devolver, ele tenta falar: solta Jesus, eu me arrependi, só que foi tarde demais. Então Judas, ele mergulha dentro do próprio remorso dele e ele acaba tirando a própria vida. Nesse dia, a gente só vai ter missa aqui na paróquia, a missa das 6 da manhã, que é a missa da penitência. Minto, a gente vai ter uma outra missa também, mas não vai ter missa à noite, porque a missa, ela é celebrada no Santuário Mãe de Deus, lá no Padre Marcelo, que fica ali no Interlagos. É a missa dos Santos Olhos que a gente fala, é uma missa celebrada pelo bispo, é o bispo, né? É uma missa celebrada pelo bispo, e nessa missa ele vai consagrar os óleos bentos que vão ser utilizados para ministrar os sacramentos em toda a diocese. Não é olho não, tá? É óleo de azeite. Santos óleos. Santos óleos, a gente está ali, ó. Não é isso não. Então ele vai consagrar o óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos. Então o batismo é um sacramento que usa óleo quando vai batizar. Então consagra lá. Vocês, quando receberem o crisma, vocês vão receber o óleo. Também vai consagrar nesse dia lá no santuário, tá bom? Olha essa foto aqui. Ó, vocês têm que estar aqui para poder sair na foto ano que vem, hein? Eu tô falando, hein? Senão vocês vão ficar só na vontade. O que vai ter na perpétua na quarta-feira, então? Tem ali, ó. Ali, uma pessoinha. A gente tem então a missa da penitência às 6. 2 horas da tarde a gente tem uma missa super legal, super especial aqui. É a missa dos enfermos. Então, se você conhece alguém que está doente, que é idoso, dê um jeito, né? Traga essa pessoa, ou depois, se precisar, em última instância, passa o nome pra gente, porque é uma missa especial para eles. O padre vai dar o sacramento da unção dos enfermos para todos. A gente vai ter uma aula mais para frente só sobre a unção dos enfermos, vocês vão poder entender, mas é um sacramento muito importante. Então é uma oportunidade muito especial para a gente, tá? Para levar para os nossos idosos, nossos enfermos. Sim, a unção dos enfermos não é só para quem está assim, muito doente, não é que nem Estevão dos Santos se falava antigamente. Então, por exemplo, o
uma grávida que está prestes a ir para o parto, ela pode receber. Ou você vai fazer uma cirurgia, vai tomar uma anestesia geral, você pode receber o sacramento. É muito importante, é muito legal. Tinha uma pergunta, né? Na quarta-feira, esse dia aqui, ó, na verdade vai estar, eu me enganei, vai ter essa missa 6 da manhã e 14 horas. Porque à noite a gente não vai ter missa aqui. Mas à noite todos nós estamos convocados para estar aqui 15 para as 8. Convocados. Chegar um pouquinho mais cedo, gente, vai contar presença. Que vai ter uma atividade com os crismandos aqui. É por isso que eu pus essa foto, né? Não é à toa, né? Entendeu? É o momento da... Passa maquiagem, passa perfume. Como na quinta-feira não vai ter aula, na próxima quinta não vai ter aula, a gente antecipa na quarta-feira, ok? Então a gente se encontra na quarta-feira, não na quinta, excepcionalmente na semana que vem. Quinta não tem aula, mas todos são convocados, porque é o início do Tríduo Pascal. Pelo amor de Deus, hein? É super importante. Aliás, deixa eu fazer um paralelo aqui. Bom, a gente está vendo a Semana Santa, né? Domingo de Ramos, todo católico é missa de preceito, tem que participar, a gente sabe disso já, né? Agora, de segunda até quarta, nessa Semana Santa, a partir de segunda-feira, você tem segunda, terça, quarta. Eu acho super legal vocês participarem, mas assim, eventualmente, poxa, não dá, porque eu estou trabalhando, porque eu tenho isso aí. Não tem problema. A gente entende, não tem problema nenhum. Agora, a partir da quinta-feira, eu acho que vale muito a pena. Vocês são mais do que convidados, porque a quinta-feira que a Débora vai explicar aqui é totalmente diferente. Começa uma parte totalmente diferente que vocês têm que mergulhar mais intensamente ainda, tá bom? E a Débora vai explicar agora. São os últimos momentos de Jesus e a gente é chamado a viver com Ele esses momentos. Semana passada o Gui falou que é uma missa de 3 dias. Ele falou assim, é uma missa que dura 3 dias. Aí eu fiquei pensando, o povo vai achar que é uma rave, né? Chega aqui, vai à noite, aí continua e vai outra noite. Não, gente, não é isso. É assim, quinta-feira, 20 horas. Faz o Em Nome do Pai lá, a oração inicial. Vai ter toda a celebração. No final, o padre não dá a bênção final. A gente vai ter outras atividades, mas a gente vai para casa, tá? Pode tomar banho, pode dormir, pode comer. E aí, exatamente. Tá? Então aí, o que acontece? Na sexta, quando começa a celebração, 3 da tarde, que é o horário que o Senhor morre na cruz, não tem também Em Nome do Pai, é uma continuação na liturgia. Termina, o padre não dá a bênção. Sábado, quando começa, que é 19 horas, não tem Em Nome do Pai, não tem oração inicial, é uma continuidade. Só vai terminar com a bênção final, mas não é rave, tá, gente? Rave católica, é claro, né? O que acontece então na Quinta-feira Santa? A gente lembra da última ceia do Senhor. É importante a gente ler o Evangelho de São João. Tem que tentar ver os capítulos, esqueci de ver. O Evangelho de São João, ele descreve, tem vários capítulos sobre a última ceia, né? Jesus diz, eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Jesus diz isso para os 12 apóstolos, né? Porque eles estavam comemorando a Páscoa judaica, né, que celebrava a libertação deles do Egito. Mas Jesus, ele traz, né, ele faz novas todas as coisas. Então ele institui a Eucaristia, né, nesse momento aqui, ó, ele leva o pão, então esse é o meu corpo, o vinho, este é o meu sangue, e ele institui também o sacerdócio. Porque para ter Eucaristia a gente precisa de padres, a gente precisa de sacerdócio, porque é ele que vai celebrar, é ele que vai consagrar. Então ele institui os 2 sacramentos na mesma noite.
E a gente já falou também que a quinta-feira é o sacrifício incruento, né? É sem sangue, mas já é o Senhor se dando na Eucaristia. É a antecipação do sacrifício cruento, sangrento da sexta-feira. Essa missa também acontece uma outra coisa super legal nessa missa aqui. Cruento, só para lembrar que cruento não é de cruel, tá? É de derramamento de sangue. A palavra cruento é de derramamento de sangue, tá? Incruento não tem derramamento. Cruento tem derramamento, ok? Na última ceia, Jesus também fez uma outra coisa muito legal, um gesto concreto muito legal, que a gente lembra também nessa missa. Vocês sabem o que é? Lava pés. Então Jesus, num ato de extrema humildade, de extremo serviço, de extremo amor, ele lava os pés dos seus discípulos. Naquela época, gente, os calçados eram sandálias, as pessoas andavam descalça, não era assim tudo asfaltado, né? Então, imagina, eram os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Imagina Jesus, o mestre, Filho de Deus, o próprio Deus, lavando os pés. Então, Jesus nos deixa esse grande exemplo, né? Que a gente saiba lavar os pés uns dos outros, que é servir, que é principalmente dentro da nossa casa, da nossa família, as pessoas que dependem da gente, que convivem com a gente todos os dias. E como é difícil, né? Não é verdade? Como é difícil a gente se humilhar diante de uma pessoa que a gente sabe que, poxa, essa pessoa aqui vou me humilhar para ele, não é verdade? A gente fica pensando assim, vou me humilhar para aquele que eu não gosto, para aquela pessoa que eu não tenho o menor carinho por ela, porque ela me traz repulsa. Mas é isso, Jesus ele nos ensina exatamente isso. Ao final da Quinta-feira Santa, pois não. Sim. Estava. Ele estava ali o tempo todo. No final da última ceia, que Jesus fala, um de vós vai me trair. E aí Judas acaba se retirando, né? Judas acaba saindo e vai chamar os soldados romanos. Eu vou escandalizar um pouquinho mais você agora, ou vocês todos, e eu vou dizer o seguinte: Judas não estava só no lava-pés, mas ele comungou o corpo de Cristo também. Ele comunga. Quando Jesus Cristo ele levanta o pão e fala: este é o meu corpo, tomai e comei. Pega o cálice, este é meu sangue, tomai e bebei. Naquele momento, Judas estava lá. E o grande aprendizado que a gente tem disso é que entre nós cristãos também nós comungamos, mas também nós estamos, muitas vezes nós traímos Jesus. Muitas vezes nós assumimos esse papel de Judas. Quando nós pecamos, quando nós viramos as costas, quando não professamos Jesus Cristo como Senhor para as outras pessoas por vergonha, tudo isso daqui faz parte, está prefigurado, nosso pecado está prefigurado justamente aqui com Judas. Depois que Judas sai, Jesus convida 3 apóstolos para irem para o Getsemane, que é o Horto das Oliveiras. Já está chegando a hora. E Jesus vai lá para rezar. Como várias vezes na vida dele, ele se retira para rezar. Nesse momento ele se retira e ele pede para Pedro, Tiago e João: fica acordado, vigia, reza comigo. E Jesus se retira para rezar. Quando Jesus volta, o que Pedro, Tiago e João estão fazendo? Dormindo. Vê aí. Esse personagem eu me identifico, porque várias vezes Jesus pede para eu vigiar e eu estou dormindo. Estou dormindo no ponto. A vida está passando e eu estou lá, brisando, como diz meu filho de 14, entendeu? Então assim, nós estamos dormindo
Jesus pede para que a gente vigie, nós estamos com Ele ali nessa hora difícil? Ou nós estamos pensando nos nossos afazeres, no nosso compromisso, na nossa vida e não estamos vigiando? A liturgia vai acompanhar esse movimento de Jesus. Então, ao final da celebração da quinta-feira, tudo sai do altar. Os ministros tiram as flores, tiram as velas, as toalhas. Jesus, a reserva eucarística, né? Jesus que está dentro do sacrário é retirado também. O sacrário fica aberto, aquela luzinha vermelhinha apaga. Tira tudo. A gente chama de desnudar o altar. O altar fica nu. E aí a gente desce em procissão. Aqui no salão paroquial eles vão montar a vigília. Que aí Jesus Eucarístico vai vir para cá. E aí começa às 10 da noite. E aí sim a gente é convidado, né? Vão ter pastorais aqui durante toda a madrugada para fazer adoração ao Senhor. Tá? Então, de hora em hora, vai ter uma pastoral aqui para que Jesus não fique sozinho. Então, Jesus convidou os apóstolos para vigiarem e Ele nos convida também. Vigiem, fiquem comigo nessa noite de solidão, de dor. Então, a nossa pastoral Crisma de Adulto ficou com um horário muito bom. Muito bom. 9 horas da manhã, da sexta-feira, tá? Porque vai ter, tipo assim, as irmãzinhas dominicanas vão estar aqui 3 horas da manhã, entendeu? É por aí. Tem uma pergunta que tem a ver, mas não muito a ver também. São 12 apóstolos, dos quais são 4 evangelistas, isso que escreve? Não. É que tem evangelista que não é apóstolo. Tem tá? 2 evangelistas que não são apóstolos. Aí depois a gente esclarece direitinho, tá bom? Aí, então assim, a gente é convidado. Aí, gente, Jesus já está preso. Porque quando ele está no Getsemane, chegam os soldados romanos, Judas dá um beijo em Jesus para identificar, para os soldados saberem que era ele, porque tipo, esse é o código que eles combinaram, e aí levam Jesus. Então a gente é convidado a ficar nesse momento de silêncio, de vigília, de oração. A traição de Judas foi tão sacana que ele vai lá e dá um beijo, né? Caramba! Ele ainda queria sair pro bom mocinho, vou dar um beijinho nele aqui, né? E vou sair, ele vai ser preso, mas eu vou sair de boa, né? Olha que sacanagem, né? Aqui, ó, então, na Perpétuo, o padre sempre lava o pé de 12 rapazes. Cadê o Pedro? Viu o Pedro aí? O Pedro vai lavar o pé do Pedro. Ele já falou assim: nossa, mãe, eu não posso usar aquela minha chuteira nesse dia, né? Porque senão tadinho do padre. Não, filho, vai de boa, lava os pés antes. Então a gente tem o lava-pés, a missa é 20 horas, tá, gente? Podem vir a hora que quiserem, a Karina já colocou isso da vigília, tá? Mas 9 horas da manhã, se a gente estiver aqui em peso, é muito legal. Vai ser muito especial, o momento que Jesus com certeza vai estar nos abençoando. Bom, chegamos na sexta-feira. Sexta-feira é dia de silêncio, é dia de oração, é dia de recolhimento, né? Porque Jesus está sendo julgado, Jesus está sendo levado de lá para cá, eles fazem ele de gato e sapato nesse começo da sexta. Lembrando que é um dia de jejum e abstinência de carne. O que é considerado carne? Carne vermelha, então não pode boi, não pode frango, não pode porco. Carne branca também, né? A carne branca que a gente fala que é o frango, também não pode. Pode peixe, pode ovo. Mas mesmo assim, é um dia assim que a gente não vai se empanturrar, tá? E é um dia que a igreja nos recomenda. Como é que é o jejum? É uma refeição completa e as outras 2 tipo um lanchinho, um negocinho só para não desmaiar, assim. Não, mas nada no meio, né? Nada no meio. É evitar, mas é tudo dentro do que está acostumado, assim. É só evitar carne, eu acho que já é uma boa pedida. Nós somos chamados a morrer com Cristo, né? O que é morrer? O que é morrer? Quando a gente fala assim, a Igreja Católica fala muito isso. Nós somos chamados a morrer. É morrer para quê? O que a gente tem que morrer para o mundo, né? Fazer morrer o nosso egoísmo, fazer morrer o nosso
a nossa preguiça. O que mais? Fazer morrer as nossas más inclinações, os nossos maus desejos, né? Bom, aqui a gente tem a continuidade do tríduo, que eu já falei. Uma coisa bem interessante, na Sexta-feira Santa não é missa. Por que não existe missa? Porque o padre não consagra. Nesse dia não existe o sacrifício, é o único dia do ano inteiro que o padre não consagra. A gente tem a liturgia, tem a celebração, a gente vai vir para cá, 15 horas começa, mas não tem a consagração. O padre vai consagrar as hóstias tudo na quinta-feira, vão ficar várias hóstias para distribuir. A gente vai comungar na sexta, mas só não tem a consagração, porque é um dia que não se ministram os sacramentos em regra. Então, ele não consagra, nem mesmo confissão de regra geral é celebrada na Sexta-feira Santa, a não ser que seja uma pessoa que esteja... E a gente comunga significa aqueles que podem comungar, né? Tem gente que ainda não pode e que vai segurar um pouquinho mais, mas vai chegar, tá bom? E aí a gente vai ter o Evangelho da Paixão e Morte, né, do Senhor. E na sexta-feira, eu acho linda, a gente reza a oração universal. É uma que o padre fala: ajoelhemo-nos, levantemo-nos. São 10 vezes que a gente ajoelha e levanta. E são orações que o padre faz pela paz no mundo, pela igreja, pelo Papa, pelo clero. E olha vocês aqui, ó. Cadê a luzinha? Ficou pequenininho, pelos catecúmenos. Então, o padre na Não é chico para vocês, não. Não é chico para vocês, não. Catecúmeno, saúde, não. Gente, vocês são catecúmenos, são as pessoas que estão se preparando para receber um sacramento. Então, vocês vão ser aí objeto da oração da Sexta-feira Santa. Palmas para vocês, gente! Eles rezam também pela unidade dos cristãos, porque a gente tem vários cristãos divididos, reza pelos judeus, pessoas que não creem em Cristo, que não creem em Deus, enfim, a gente reza pelos poderes públicos, também pelos nossos políticos e pelas pessoas que sofrem. No final, depois da comunhão, tem um momento lindo que chama Adoração à Santa Cruz. Ficam 3 cruzes na paróquia, a gente faz fila e é um momento que a gente é chamado a fazer um momento de adoração. Então a gente pode beijar a cruz, a gente pode se ajoelhar diante da cruz. É um momento que ali Cristo se entrega por nós. E se eu tivesse a oportunidade de estar lá, como esteve João, Maria Madalena aos pés da cruz, né, o que eu faria? Então a gente vai ter essa oportunidade de fazer na sexta-feira, tá bom? É na sexta que o padre deita assim que ele entra, certo? Por que ele faz isso? É em sinal também de penitência, de reverência. 15 horas é o momento que Jesus está morrendo mesmo, né? Então é aquele momento de esvaziamento, né? Às vezes eles vêm descalços para mostrar todo esse esvaziamento, essa entrega de Jesus. Vitor, você quer? A cruz é o centro da nossa vida, né? A cruz é o centro do catolicismo. A palavra de Deus nos fala que a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Por que é escândalo para os judeus? Porque naquela época quem era condenado à cruz era o pior dos malfeitores, o pior dos bandidos, né? E escandalizava muito. E para os gentios, para os pagãos, loucura, né? Que loucura esse povo adorando a cruz, amando um Deus que morreu na cruz. Então as pessoas acham que isso é loucura, né? Mas para nós é a nossa salvação, é o nosso tudo, né? É onde nós recebemos a vida, né? É onde o nosso pecado foi sepultado. Então o que a gente vai ter nesse dia? Esse aqui, ó, é a imagem do Senhor morto. É muito linda essa imagem.
Nós vamos ter 15 horas a paixão, a celebração da paixão. Perdão, 19 horas a gente vai ter um momento super legal, que é um teatro, é uma encenação, que eles vão encenar, né, a Via Sacra. E a gente tem a procissão, outra procissão com velas. É muito lindo esse momento, né? Também é um momento assim até emocionante que a gente acaba vivendo, mergulhando nesse momento. Bom, aí chegou o sábado, né? Grande momento, o sábado de aleluia. Olha, então a gente falou que Jesus, ele morreu na sexta-feira, e no sábado de aleluia o que vai acontecer? A gente vai passar o dia inteiro numa expectativa, numa esperança, porque a gente cristão, a gente tem a esperança em Deus, certo? Nossa esperança está em Cristo, e a gente sabe que alguma coisa vai acontecer, a gente sabe que no dia seguinte Jesus há de ressuscitar. Então é esse o sentimento que tem que brotar no coração da gente. A gente ainda está bem reservado, bem recolhido, mas ao mesmo tempo a gente tem a esperança. Isso é muito importante para vocês entenderem. E aí, chamados a silêncio, introspecção, né, já com esperança. Jesus, ele nesse dia, lembra daquela aula que a gente falou? Jesus, ele desce à mansão dos mortos. É lá que ele resgata os justos da mansão dos mortos, aqueles que já morreram, aquelas pessoas do Antigo Testamento, né, inclusive. E aí, quando anoitecer, vai ser a mais linda missa de todos os tempos, de todo o ano que a gente tem na liturgia. Por quê? Porque a gente divide em 4 liturgias, 4 momentos: a liturgia do fogo, liturgia da água, liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E aí, é nesse momento em que a gente, que horas vai ser? Vai ser 19 horas. 19 horas. É uma missa longa. Eu acho que vocês têm que se preparar para toda essa semana. É uma missa longa, mas é a missa mais linda de todas. Vocês vão poder curtir muito. Por quê? Porque se vocês se prepararem desde hoje, durante essa Semana Santa inteira, vai chegar no sábado de aleluia, vocês vão ter realmente a ressurreição de Cristo. Mas vocês não vão ver a ressurreição simplesmente, uma missa, né? É na vida de vocês. Eu garanto para vocês que a vida de vocês passa a se transformar depois dessa missa aqui, se a gente estiver vivendo todos os dias direitinho. Então, esse o grande ápice que a gente vai ter no sábado de aleluia. E aí vocês vão falar: mas Ivan, o que vai acontecer nesse dia? Nesse dia é a grande ressurreição, a gente celebra a ressurreição de Cristo. Mas não é no domingo? Por que no sábado? Não é verdade? Ele morreu, você falou que, você já me enganou falando que ele morreu na sexta, e 3 dias depois, é sexta, sábado, domingo, 2 dias depois ele ressuscitou, né? Não, mas a gente não reza, no credo, a gente não reza, ressuscitou 3 dias depois. A gente ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia. Mas você está agora falando que a gente vai celebrar no sábado. Como é que funciona isso? Vocês lembram que a gente estava falando que para o judeu, o dia, ele não começa à meia-noite, a virada do dia começa no dia anterior ao pôr do sol. Então, no sábado de aleluia, às 7 horas da noite, a gente tem já o domingo, é a véspera do domingo, ou seja, já é domingo. Então a igreja já celebra o grande dia da Páscoa, de domingo, nessa vigília pascal aqui, ok? Então por isso que essa missa é maravilhosa. É um pouco longa, se preparem, mas se vistam bem, porque é um dia glorioso, de muita festa, tá? Mas vocês vão curtir muito. Vivam toda essa semana. Vai ser cansativo? Vai, mas se chegar no sábado de aleluia, eu garanto para vocês que a vida de vocês vai mudar. Não é só simplesmente
uma força de expressão ou um dia diferente, a vida de vocês muda. Na liturgia, Jesus ressuscita no meio da missa, no meio dessa celebração. Então, assim, esse dia a igreja começa toda apagada, a gente começa tudo no escuro, porque Jesus ainda está morto, né? Então, a gente lembra daquela madrugada de sábado para domingo, né? Em que Maria Madalena foi ao túmulo. Aí, olha só, ela esperou passar o Shabat, o sábado, para na madrugada de sábado para domingo, porque ela estava escondida, ela não podia visitar o túmulo do Senhor à luz do dia. Os judeus podiam persegui-la e matá-la, então ela foi na madrugada. E aí ela levou os perfumes, os óleos para embalsamar o Senhor. Quando ela chegou lá, a pedra não estava lá. A pedra tinha rolado e o corpo do Senhor não estava lá. Então é isso que a gente celebra. Aqui, gente, ó, a missa começa no escuro. Aqui a gente tem o que? O fogo santo. O fogo santo, geralmente o padre, eles acendem lá fora. O padre abençoa, né? E esse aqui é o círio pascal. O círio pascal é essa vela bem grande, acendida com o fogo santo. O padre coloca 5 pininhos nesse círio, nessa vela, que representam as 5 chagas de Jesus. Porque Jesus ressuscita, mas ele tem as chagas. Então, é essa simbologia, Cristo ressuscitado com as suas chagas gloriosas, né? Então, o círio, então, por exemplo, todo batismo que é celebrado, eles acendem o círio. A vela do batismo é acesa a partir do círio. E ele representa também Jesus, porque Jesus é a nossa luz, ele que traz a nossa luz, e representa também no Êxodo, naquele momento em que o mar vermelho se abre, Moisés e o povo passam, na frente de Moisés tinha uma coluna luminosa, tinha uma luz divina que ia orientando eles. Então o círio simboliza isso também. Outra coisa, no fogo santo, o padre vai queimar esse ano os ramos que a gente usou na missa do ano passado. Os ramos estão secos, ele queima no fogo santo desse ano para virar cinza para a quarta-feira de cinza do ano que vem. Então tá tudo interligado. Eu acho isso demais. Sábado Santo, continuando. Depois da liturgia do fogo, todos nós vamos estar com velas na igreja, pequenas velas. E aí a gente vai acender a vela no círio, que é a velona, e a gente vai passando aquele fogo um para o outro, e a igreja fica toda iluminada. É lindo. Aí a gente tem a liturgia da palavra. São várias leituras, salmo, são duplas. Leitura salmo, do Antigo Testamento, que lembram basicamente a história da salvação do povo judeu. Lembra aquela aula que a gente deu sobre o Antigo Testamento aqui? São basicamente aquelas leituras e os salmos respectivos, porque está tudo ligado, né? Todos aqueles acontecimentos do Antigo Testamento apontam para essa noite. A gente ficou também na missa sem cantar o glória, sem falar aleluia. Então, esse nosso louvor, essas nossas palavras de louvor, de júbilo a Deus, que a gente guardou por 40 dias, a gente vai cantar agora. No momento do glória, acendem as luzes, e aí o pessoal entra com vela, com flor, eles remontam o altar, e aí é porque é Jesus ressuscitando, né? A gente pode dar feliz Páscoa um para o outro, a gente pode fazer festa, a gente pode pular, pode gritar, é uma alegria maravilhosa. E aí tem o evangelho, né, da ressurreição. Aqui essas menininhas trazendo as águas fazem parte da liturgia batismal. Liturgia batismal, tá? Então vem 7... Essa vai para passar. Não, essa já é antiga. Porque essas meninas já estão mais velhas que eu, né? Já tá tudo passada já. Aí
Ai, gente, desculpa se a mãe dela está vendo. Aqui, ó. Vem as 7 mocinhas, ó. Tá aqui, ó. É só pro povo não dormir, né? Vem aqui as 7 meninas. Cada água representa as águas do dilúvio, as águas do templo, a água que jogou do lado de Jesus. Cada água, é muito linda essa passagem da missa. E aí a gente tem o batismo dos catecúmenos. Algumas pessoas que têm essa bênção muito especial, essas pessoas são realmente assim, muito especiais, porque elas podem ser batizadas no Sábado Santo. Antigamente, no começo da igreja, os batismos só aconteciam nesse dia, né? Hoje já não é mais possível, mas alguns que são batizados nessa noite, eu acho algo muito especial. E vai ter alguma coisa muito especial também? Nós temos um aqui entre nós que vai receber o batismo nesse dia. Eu quero saber depois quem que é, hein? Eu quero saber se vocês falam quem que é. Vocês têm que vir para depois dar um abraço nele, tá, gente? Vamos combinar assim, tá bom? A gente não vai falar quem é para vocês poderem ver no dia. Ele é todo laranja, eu não sei. A gente também vê, gente, a renovação das nossas promessas batismais. É um momento também muito especial. Depois segue com a liturgia eucarística, o padre consagra Jesus, a gente reza o Pai Nosso, a gente comunga, e aí termina o Tríduo Pascal. Aquela missa de 3 dias que o Gui falou, termina aqui, né? Então agora eu quero também, olha essa foto aqui, ó, vai vendo. Mas puxa saco, né? Puxa saco. Aqui, ó, olha esses ministros, gente. Ai, eu queria que meus pais fossem assim. Esse aqui foi o Sábado Santo do ano passado e foi batizado o filho desse casal aqui, ó. Foi batizado no sábado de Aleluia. E aqui é o momento que está todo mundo com as velas, é bem lindo. Vai ser 19 horas. E, gente, quando acaba essa missa, a gente está liberado do jejum! Gente, pensa na pessoa indo na Starbucks meia-noite. Eu vi meu café quase, pô. Eu vou tomar todas. Café! Ah, gente, vai valer a pena, vocês vão ver. Quem tá lutando jejum, abstinência é uma luta. Ficar 40 dias sem uma coisa que a gente gosta, a gente chega essa hora 47. Tá comendo parede, tá comendo extintor, tá comendo até o próprio cotovelo, né? Pra não comer o que quer comer lá e não pode. Mas aqui vai poder. Então já faz um estoque, tá? Já deixa lá na tua casa. Vamos fazer o seguinte, quando chegar na semana que vem, não, na próxima, daqui a 15 dias, vocês contam pra gente aqui como é que foi a Semana Santa? Vocês contam mesmo? Vamos combinar isso? Eu quero ver todo mundo, tinindo. Então, finalmente a gente chega no sábado, no domingo, né? Então, Jesus ressuscitou, é o centro da nossa fé, é o centro da nossa vida. É um dia muito mais importante que o Natal, por exemplo, que às vezes a gente acha que o Natal é o dia mais importante do católico, e não é, porque o Natal só tem razão de ser, ele é muito importante, calma, ele é muito importante, só que ele só tem razão de ser em função da Páscoa, né? Então, é claro que a gente vai cuidar dos nossos filhos, é claro que a gente vai, né, que eu não posso, tem que falar em código. Pode ser que em algumas casas vai aquele bichinho branquinho, fofinho, deixar um negocinho lá para eles, que até adulto gosta, né? Mas assim, que a gente não perca o sentido da Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor, né? Que a gente possa viver isso, esse momento, que a gente possa levar isso para as nossas famílias, para os nossos filhos. Esse é o centro, né, de tudo. E, gente, olha só, a gente não vai ter a missa das 7h30 nesse dia, porque também, né, o padre ficou na véspera
na vigília, celebrou por não sei quantas horas. Depois ele foi tomar o café dele, né, gente? Então ele não vai conseguir celebrar, né? Brincadeira. Mas realmente, assim, é uma missa que nem adianta ter, porque o povo nem vem. Acaba tarde. E aí a gente vai ter as missas de Páscoa das 10, meio-dia e 19 horas. Uma curiosidade. Preceito. É preceito, tem que vir. Uma curiosidade. O Natal é uma data fixa no calendário, certo? Sempre é 25 de dezembro. E a Páscoa? É fixa ou ela varia de ano para ano? Varia. Ela varia, né? Varia. Varia. Ô, gente, tá tudo no YouTube. Eu falando varia. Não, varia tá bagunçando. Agora, vocês sabem como é que é fixada essa data? Isso é uma curiosidade, viu? Não vai cair na prova, não. O Ivan vai travar a língua. Aff, Maria. Ó, então a gente tem que pensar o seguinte, que é primeiro domingo, depois da lua cheia, do equinócio de primavera do hemisfério norte. Decorar? Quem que repete isso aqui? Entenderam? Vamos lá, primeiro domingo. Não. Primeiro domingo, depois da lua cheia, do equinócio de primavera do hemisfério norte. Gente, tudo isso tem um simbolismo, tem um porquê de ser nessa data. Imagina que a gente está no inverno. O inverno no Brasil é um inverno Nutella, né? Eu não posso falar a palavra Nutella, eu tô de jejum. É o inverno Nutella, é o inverno que a gente quase não sente frio. Mas, pensa no hemisfério norte, como é que é o inverno lá? É frio, fica todo mundo isolado, fica todo mundo fechado, fica todo mundo até meio deprê, assim, fica meio para baixo, né? Então imagina, o que acontece? A primavera é a estação que vem logo depois do inverno. Então, é essa estação da esperança. Aquela neve começa a derreter. As horas do sol, né, que eram poucas horas de sol no dia, começam a aumentar. Então, a primavera tem todo um simbolismo. Então, pensa também na ressurreição. Também tem a ver. Renascimento, né? Renascimento. Com esse renascimento, né? Você estava ali, né? Jesus morto, vive. E por que a primeira, depois da lua cheia, né? O primeiro domingo depois da lua cheia, depois da primavera? Porque a lua cheia também, né? É aquele momento que a noite está mais iluminada. É aquela lua que mais ilumina a noite, que é a luz de Cristo. Por isso que varia. Então, assim, aí eles pegam um calendário litúrgico, sabe aquele que o Gui mostrou semana passada com a Vivian, colorido? Em função dessa data que eles calculam Páscoa, aí voltando eles calculam Carnaval, Quaresma, Corpus Christi, todas as outras datas do nosso ano, tá? Isso vai cair na prova. Mentira, brincadeira. Gente, é isso. Se vocês têm alguma dúvida... A gente vai botar uma caixinha de perguntas aqui, para caso alguém tenha alguma dúvida, pode fazer, tá? Quer dizer, não trouxemos hoje, mas a gente vai começar a trazer, tá bom? Diga. O lava-pés é antes da consagração, é depois da homilia do padre. Isso, exatamente. Primeiro, na liturgia que a gente vai ter aqui, primeiro vai ser a homilia das leituras, a homilia do padre, e depois da homilia ele vai pegar as 12 pessoas e vai lavar os pés. Aí continua a consagração como a gente está habituado. Gente, agora na partilha, a gente vai ter hoje até um pouquinho mais de tempo. De tudo que foi dito, assim, que a gente pensou, eu queria que vocês pensassem assim. É claro, a gente vai partilhar, mas não tem uma resposta para o grupo, a resposta é individual. Pensem em qual personagem bíblico, qual a pessoa que conviveu com Jesus nós temos sido.
E assim, não importa quem a gente foi até hoje, vamos pensar quem a gente quer ser essa Semana Santa. Então a gente tem a oportunidade de ser como João, que reclinou no peito de Jesus, que esteve aos pés da cruz. A gente tem a oportunidade de ser como Maria Madalena. A gente tem a oportunidade, eu não falei aqui, mas quando Jesus carregava a cruz, quando ele já estava sem forças, ele havia caído 3 vezes. Os soldados obrigaram um homem que estava passando a ajudar Jesus a carregar a cruz. O nome dele é Simão Cirineu. Então, eu gosto muito de pensar em Simão Cirineu. Às vezes eu falo na minha oração: Senhor, eu quero ser como este homem que te ajudou a carregar a cruz. A gente pode ser como Pilatos. Pilatos foi indiferente. Ele lavou as mãos. Ele acabou condenando Jesus por sua covardia. A gente pode ser como Judas. A gente pode ser como tantos personagens que a gente conversou aqui. Então, como João, como Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. Muitas vezes nós somos como Pedro. Nós negamos o Senhor. Só que a diferença entre Pedro que negou e Judas que também traiu foi que Pedro confiou em Jesus, na sua misericórdia, no seu perdão e voltou. E Judas se entregou ao seu remorso, ao seu desespero e tirou a própria vida. A gente pode ser como Verônica, que a Karina falou, que ela enxuga o rosto de Jesus. Então vamos meditar sobre isso, e a resposta também não precisa ser definitiva aqui. Claro, nós vamos partilhar, mas leva isso para a tua casa, leva isso para a tua Semana Santa e pede para o Espírito Santo mostrar quem que a gente pode ser para entregar o melhor para o Senhor, porque Ele entregou o melhor para nós. Amém? Vamos lá então.